Fique em dia com a notícia. A Difusora passa a apresentar Rádio Comunidade. O mais completo programa de entrevistas e debates. Rádio Comunidade. São 12 horas e 11 minutos, boa tarde de novo, né? Estamos aí de volta após o nosso comentário do dia, ainda substituindo o companheiro Zé Antônio, que se encontra de férias, merecidas férias, né, Zé? Mas que fevereiro, início de fevereiro, estará de volta aqui no comando aí, do Rádio Comunidade. Mas nós estamos recebendo hoje, nessa segunda-feira, abrindo também os nossos trabalhos da semana, tal como o comentário do dia, aqui no Rádio Comunidade, o professor Alexandre, que é vereador, foi eleito vereador em 2 de outubro do ano passado, com 1.126 votos, né? 1.226 votos pelo PV, pelo Partido Verde. E já foi empossado, com o dia 1º de janeiro, nós tivemos, né, como todo mundo sabe, todos os 15 vereadores eleitos e reeleitos foram empossados, já tiveram 2 reuniões extraordinárias, né? As reuniões ordinárias devem começar no mês de fevereiro, porque ainda estamos no recesso, mas estão aí prontos para qualquer momento também serem chamados, né? Para uma sessão extraordinária antes de fevereiro, porque a administração está começando agora e muitas coisas precisam da aprovação. Alguns projetos precisam da aprovação da Câmara. Senhor Alexandre, prazer tê-lo conosco, antecipadamente, nossos agradecimentos pela sua quiescência, nosso convite estar presente aqui. Boa tarde. Boa tarde, Zé Maria, boa tarde a todos os ouvintes do campo e da cidade, a todos os colegas de trabalho, né, da Prefeitura, todos os servidores, todas as pessoas em geral. Muito boa tarde e muito obrigado também pelo espaço, pelo convite. Você trabalhou, evidentemente, né, para ser eleito, representando o povo, e é muito importante. Você, como professor, sabe muito bem, né, da questão social e representatividade política hoje. Como ela é importante, né, no legislativo é muito importante, como executivo também, evidentemente, está ali representando o povo. E como foi o seu trabalho aí, como você se sentiu ao ser eleito? Bom, eu sempre acreditei... A nossa primeira entrevista, por isso que a gente faz a nossa primeira entrevista aqui, né? Claro. Eu sempre acreditei muito na mobilização social, por uma questão de militância mesmo, desde quando ingressei na educação, até na verdade, politicamente, se formos relembrar um pouco aí, primeiro ingresso em termos de política foi em eleição de clube de leitura, de grêmio, de escola, e sempre acreditei no poder do povo para que, né, o trabalho de todos para o sucesso de cada um, o trabalho de cada um para o sucesso de todos. Mas pensando que nós podemos sim fazer a diferença, que nós todos juntos, os vereadores, junto com a administração e com o povo em si, que é a principal parte interessada, que tem que acompanhar, tem que fiscalizar, tem que estar junto, porque sozinhos também não temos força para isso. A representatividade, nós vivemos numa democracia representativa, né? E um pouco ainda, essa é a opinião nossa, mas um pouco ainda distante daquela democracia plena, né? Mas pelo menos representativa. E essa democracia representativa, ela imputa ao agente político uma responsabilidade incomensurável, muito grande, porque está representando o povo. E muitas das vezes a gente não vê essa representatividade sendo continuamente exercida. Mas é difícil. A gente vê que o caminho é esse, é representar o povo nesse sentido que você falou, legislar e fiscalizar, né? Com certeza. Para que a gente possa exercer a tão sonhada democracia, que de vez em quando até penso que talvez seja utopia, né? Nós temos que realmente estar juntos. Não é só votar em outubro e começar a criticar daqui 2, 3 anos. Desde esse primeiro momento, quem já está me acompanhando, eu já recebi muitas visitas lá na Câmara, estou lá nesse mês de janeiro todos os dias, o dia todo, né? Depois... fevereiro eu vou colocar a público qual que vai ser o horário que eu vou estar exclusivamente lá todos os dias, que foi uma coisa que eu primei durante a campanha, e eu tenho plena consciência que sou um servidor do povo agora, durante esse período de 4 anos, como se fosse um contrato de trabalho fechado com o povo. Então, eu quero também a mesma coerência que eu pretendo trabalhar e pretendo ser cobrado em cima dessa linha de coerência, que as pessoas também busquem comigo essa coerência, aconselhando. O gabinete está de portas abertas, a maioria das pessoas tem aí as minhas redes sociais, Facebook, WhatsApp, está tudo de portas abertas para que a gente possa realmente
construir algo que seja pautado no diálogo, no respeito. E uma coisa que eu sempre tomei muito cuidado enquanto professor, meus ex-alunos, meus ex-colegas, meus colegas atuais sabem disso, é de não ficar estendendo muito às vezes e tentando muito fazer um discurso bonito, que eu acredito mais nas ações. Isso. Né? Esse é o objetivo. Acredito muito nas ações. Então, para que essas ações realmente aconteçam, nós precisamos estar unidos, porque uma, duas pessoas sozinhas não fazem a diferença, mas a mobilização social, o poder do povo, da mesma forma que foram às urnas e acreditaram em propostas de 15 vereadores no meio de tantos candidatos, vamos agora também fiscalizar e acompanhar para que esses 15 tenham uma leitura, uma fala, um discurso que seja coerente com as propostas da eleição e propostas que evidentemente têm que vir de encontro ao que é a necessidade principal do povo. E principalmente na época, né, professor, que nós estamos vivendo, época de vacas magras, infelizmente, né, dada aí a má gestão, né, dada aí de diversos agentes, não todos, não a maioria, mas uma quantidade de irresponsáveis que só pensavam em si, quer dizer, burlando o erário público, buscando aí através dessa corrupção tremenda aí, faltando recursos para a educação, para a segurança, para tudo. É difícil legislar em termos atuais. Tanto é difícil para o Executivo, tanto assim que o prefeito de Aeromarca decretou calamidade financeira. Aliás, falando isso aí, como na sua opinião, como professor, como cidadão, e agora como vereador, com relação a esse decreto do prefeito de calamidade financeira? Sim, como você disse bem, como professor, como cidadão, que como vereador, acho que eu preciso me fundamentar um pouco mais. Okay. Eu não tenho nenhum problema nem com o prefeito, nem com toda a administração, muito respeito, estou disposto a ajudar em tudo que for preciso, mas eu preciso entender um pouco mais do porquê dessa dita calamidade financeira, porque eu estava dentro desse processo, não é segredo para ninguém, e na Secretaria de Educação, por exemplo, eu sei que não só estava totalmente organizado, como também já tinha uma previsão até para a questão do pagamento, né, que foi cogitado até pagar no dia 30 de dezembro, a questão do terço de férias. Então, assim, tinha alguns recursos que chegaram muito no final do ano, a maioria das escolas ficaram com suas caixas escolares com recursos. Então são coisas que agora, nesse momento, eu tenho pegado alguns documentos que são de domínio público, que qualquer cidadão pode pegar na internet, aí, relatórios e tudo, e buscado estudar um pouco isso sozinho com a formação docente e acadêmica que eu tenho. Mas eu acho que nós precisamos de melhores esclarecimentos sobre, quando eu digo nós enquanto população, todo mundo, né? Porque às vezes muitos de nós estamos dando parecer de valor, né? No sentido de concordar ou discordar, mas sem ter realmente a fundamentação. Se nós buscarmos fundamentalmente o que realmente está certo, o que realmente pode talvez não ser desse jeito, como eu te falei, isso demanda um pouco mais de estudo da minha parte, porque eu tive aí um pouco tempo nesse final de semana para me debruçar sobre, e eu não vou dar um parecer de valor nesse sentido. Mas eu acho que algumas questões precisam ser melhor explicadas, melhor entendidas, para que a gente possa com tranquilidade caminhar e ajudar a resolver no que preciso for. Com relação, nós vimos, foi na quinta-feira que o prefeito deu entrevista, coletiva à imprensa, dizendo dessa iniciativa, e mesmo na quinta-feira e na sexta-feira muitas pessoas ligaram aqui dizendo o seguinte, que não dá muito para entender, porque nós ouvimos a opinião de muita gente e a nossa opinião também. Ou a comissão de transição do prefeito cochilou, ou do prefeito eleito cochilou, ou a comissão que estava saindo, o prefeito estava saindo, né, deixou alguma coisa a desejar. Agora, o povo tem que ser esclarecido com relação a essa questão que você acabou de dizer, a população tem que ser esclarecida. Nós estamos aqui fazendo nenhuma crítica, nós estamos levantando essa questão da própria população, que está com essas dúvidas, está com essas dúvidas. Agora, nós fomos informados na sexta-feira de que assessores do ex-prefeito, o ex-prefeito essa semana vai convocar a imprensa para responder a essa questão, essa acusação, essa denúncia. Vamos aguardar os acontecimentos, assim que na sexta, no meu comentário, eu disse o seguinte: não vou emitir opinião nenhuma agora, nem cabe, porque vamos ouvir a outra parte primeiro para a gente saber o que é que aconteceu, o que é que realmente está acontecendo, né, Alexandre, né? Com certeza.
até teve algumas situações aí que aconteceram no início e que a gente precisa, com tranquilidade, ter mais oportunidade de esclarecimento de pessoas que venham nos fundamentar com documentos e pessoas que possam esclarecer melhor para que a gente possa dar essa opinião de forma mais fundamentada. Sem dúvida. Está saindo uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, o seguinte, o ouvinte está perguntando. Boa tarde, Zé Maria, senhor Guilherme, pergunta para a Alexandre, por favor, como está a situação da clínica multidisciplinar, o SEMAI, não é? E ela vai ser fechada, se não for fechada, porque ainda não resolveram a situação da diretoria lá. Você sabe alguma coisa a esse respeito? Sei, sim. Bom, eu ainda não sei definidamente, né, se a Maria Gorete Silva, que era a idealizadora desse projeto, e quando a gente fala da pessoa dela, que juntamente com o professor Eurípides à época foi idealizadora desse projeto, algumas pessoas querem criticar, mas não tem ninguém que tenha essa formação em patrocínio. E o que eu queria que o povo entendesse, precisa-se de entender e de se fundamentar para isso, e respondendo também a pessoa, porque precisa-se entender que a Maria Gorete tem uma experiência nessa causa que muitas vezes, trabalhando na Secretaria de Educação, médicos de fora, de Uberlândia, de Patos, encaminharam crianças para conhecer o trabalho da Clínica Multidisciplinar de Patrocínio, que inclusive foi até premiada, né, com o Prêmio ODM Brasil como uma das 15 melhores iniciativas aí do país nesse sentido. Então nós não estamos defendendo a pessoa ou o título acadêmico de psicopedagoga que ela tem. Ela tem uma história de vida academicamente falando com essa causa que chega a ser uma história de encantamento, né? Quem me perguntou sobre a permanência, se eu sabia, eu ainda não sei, mas acreditando que o nosso prefeito é muito coerente e na fala dele do primeiro dia eu fiquei muito feliz que ele falou que iria olhar a questão da eficiência para aquela situação, para aquele lugar, eu penso que ela é uma peça-chave que precisa dar continuidade nesse lindo trabalho. Agora, sobre essa questão de fechar ou não, eu acredito que nenhum gestor público em sã consciência, e acredito que o nosso prefeito também não, jamais faria a questão de fechar onde há um atendimento de inclusão. A gente fala tanto em respeito nos nossos discursos, que o ser humano precisa aprender a respeitar uns aos outros, e uma iniciativa tão bela, onde consegue colocar crianças de diferentes níveis de aprendizagens, né, de diferentes desenvolvimentos cognitivos juntas e aprendendo juntas, e dando respostas para suas famílias em termos de convivência, de aprendizagem e de tudo mais, acredito que é uma situação que fechar, nunca acredito que deva ter sido nem cogitado. Porque desde a sua criação, os resultados até agora têm sido positivos, né, Alexandre? Um grande sucesso, tão positivo que encerramos o ano atendendo mais de 120 crianças e a lista de espera é mais de 130 crianças. Então, assim, o sonho era o quê? Continuar batalhando, se estruturando para, no futuro, ter a construção da sede própria, com maior número de psicólogos, de fonoaudiólogos, de professores. É um centro que serviu de modelo para Minas, para o país, então eu acho que a expansão dele é uma situação necessária e não pensar em nenhum momento em diminuir, em cortar, porque quando se fala assim em cortar para resolver, então vamos cortar em situações onde isso seja realmente possível, porque tem algumas situações que caminhava-se muito bem com a estrutura que se tem e com expectativa de crescimento, né? Então vamos buscar continuar com esse crescimento. Evidentemente que aquilo que está funcionando bem, né, pode-se às vezes reduzir alguma coisinha aqui, outra coisinha, mas fechar aquilo que está dando bom resultado, né, professor? Eu acho que não convém, né? Creio que não, com certeza. Com relação à sua atuação, evidentemente que dentro da educação você vai canalizar o seu trabalho também como legislador dentro da educação. E numa evolução maior ainda, porque nós tivemos um bom trabalho nos últimos 8 anos, através do professor Eurípides com a sua equipe, que você fez parte também, né? Fiz parte da equipe nos últimos 2 anos e meio, todo mundo sabe que tenho muita gratidão por isso. Gratidão é um sentimento que ninguém nunca vai tirar da gente, né? Porque quando eu fui convidado para assumir esse cargo, eu era
vamos dizer assim, uma incógnita, apenas um professor e um supervisor de escola pública da rede estadual e municipal. Então, assim, acredito poder continuar contribuindo. Agora, quanto à função do vereador, do legislador, eu pretendo abraçar junto com isso outras causas também, né? Tenho acompanhado aí já algumas reuniões de conselhos rurais, até porque eu tenho muitas afinidades por algumas comunidades rurais onde eu tinha trabalhado como professor e deixei boas amizades por lá. E outras situações relacionadas à cultura, à saúde. Estamos de portas abertas para estudar juntos, aprender juntos e assim, buscando sempre acertar e não dar pareceres que sejam talvez injustos com este, com esta ou com aquela pessoa. Para finalizar, a semana passada tivemos também 2 reuniões extraordinárias, né, da Câmara. Uma para a apresentação daqueles projetos para redução de cargos e salários, tal, para diminuir, para reduzir, e também um projeto de lei complementar da Câmara Municipal. O que você acha? Qual foi a sua opinião sobre aqueles projetos e se você votou a favor ou contra? Eu votei a favor, certo, de forma muito tranquila, estudei muito, li muito para que cada um dos projetos, faço parte da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, nós fizemos lá alguns ajustes junto com as outras 2 colegas, né, que são também da Comissão de Redação. Não vi em nenhum momento má fé por parte dos projetos, muito pelo contrário, eles deveriam às vezes realmente ter sido encaminhados e votados daquela situação realmente para organizar melhor. Vamos dizer assim, que deu-se 2 novas oportunidades de emprego e ainda com um abatimento no recurso que se utilizava. Certo. Então eu não vi assim incoerência, nem má fé, nem maldade em nenhum momento. Porque tem alguns cargos que são realmente específicos no sentido de quem poderá assumir. Sim. Até no dia eu ainda comentei, como que você vai colocar alguém para fazer isso se ele não tem domínio para isso? Porque cada pessoa tem um domínio técnico, né? Vamos dizer assim, uma especialidade. Então, assim, naquele momento, algumas pessoas já questionaram sobre isso também. Você foi a favor, não sei o quê. Eu falei assim, eu fiz uma leitura muito cautelosa, vamos dizer assim, e todo mundo que quiser, ou que assistiu pela internet, ou que quiser e saber também meu posicionamento, os grifos que eu fiz de leitura dos projetos, estão todos lá no gabinete. Estou de portas abertas e assim, muito tranquilo no formato que foi conduzido. Meu caro professor, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Mais alguma observação que você gostaria de fazer? Só agradecer mesmo, né, a você, a toda a equipe da Rádio Difusora, a todas as pessoas que nos ouvem, e colocar realmente à disposição, de portas e coração aberto. No meu ponto de vista, o período eleitoral ele acabou no dia 2 de outubro. Eu não estou lá para dificultar a vida de ninguém, estou para caminhar junto, mas só que nada nem ninguém também vai fazer com que eu deixe de falar realmente o que eu penso, porque quem acompanhou a vida acadêmica, a vida de estudo, a vida do professor, a história de vida, sabe que eu sempre fui uma pessoa de falar o que eu penso e de falar com cautela, com cuidado, para com as pessoas também, para não magoar ninguém. Eu falei finalizar, temos 1 minuto ainda, tem mais um ouvinte aqui que os ouvintes estão sempre atentos ao nosso programa, perguntando aqui se você sabe sobre a atual situação do Clube de Xadrez, se vai ser fechado, como é que vai ficar? O ouvinte está sempre perguntando, curioso, né? Com certeza. Infelizmente, ainda não temos um posicionamento sobre. Como nós conversamos sobre a questão do SEMAI, eu também acredito que fechado não será cogitada essa ideia, porque nós tínhamos lá muitas pessoas da comunidade que utilizavam. O xadrez é a feita da educação, né? Isso, ele é vinculado à Secretaria de Educação. Existe um projeto dele nas escolas, onde ele faz parte do quadro curricular. As escolas têm o servidor efetivo que trabalha, e o Clube do Xadrez trabalhava com a formação desses professores de 1º ao 5º ano, para que eles aplicassem esse xadrez. Além disso, ele era um clube que era aberto para a comunidade. Inclusive, em meados de 2014, a gente recebeu a visita até de vereadores de Araxá que queriam conhecer o projeto para poder implantar lá, no formato de clube mesmo.
Então, assim, acredito que eles devem estar estudando a melhor forma e ver como dar continuidade, porque acredito que fechado também não será, porque era algo de relevância para a sociedade, tanto para as crianças, para os jovens, para os alunos, mas também várias pessoas idosas, pessoas da comunidade que frequentavam e com certeza sentem-se bem em frequentar aquele lugar. Senhor, muito obrigado, uma boa tarde e volte sempre, estamos à disposição, tá ok? Fique conosco, cerramos aqui o Rádio Comunidade de Comentário do Dia, fique conosco, vem aí o Jornal de Itatiaia. Um abraço, boa tarde e até amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário.